Boa noite a todos. Mais um dia com o Mestre Mário e a Aliança Reiki Desígnios e Multiespaços. Sejam todos bem-vindos, os que entrarem agora. Nós chamando o Mestre Mário, ele já vai entrar ao vivo conosco. Possamos realizar essa live na harmonia e na paz dentro da divina presença de cada um de nós. Olá, Mestre Mário. Tudo bem? Saudações, mestre Cristiane. Tudo Você bem? Está me vendo aí hoje o cartaz? Está vendo alguma coisa ou não? Sim, hoje está tudo ok. Estou vendo o cartaz, nosso banner Graças a da live. Deus. Então tá bom, Mestre Mário. Seja muito bem-vindo. Nesse momento a gente começa então a live. Eu vou já conectar com as pessoas aqui do Instagram. Enquanto isso, você vai falando aí, dando as boas-vindas. Hoje a capa da live ficou muito bonita. Vamos conversar um pouco sobre isso. Perfeito. Hoje nós vamos abrir para infinitas possibilidades, né? Esse é o slogan da Aliança Reiki Desígnios devido a tantos cursos, né, que nós estamos aptos a desenvolver, a entregar para o máximo de pessoas que desejem estar mais conectados à fonte de si próprios, né? A sua própria divindade aqui na Terra, aqui nesta vida. E nós, como terapeutas de uma terapia vibracional, uma terapia energética, que é o Reiki, recebemos e fomos em busca e recebemos muitos sistemas de Reiki, dessa energia vital cósmica. E hoje nós temos a alegria de ter aí infinitos cursos desses sistemas, dessa energia cósmica, com formação de dezenas de mestres, professores desta energia vital, também de milhares de terapeutas já nessas décadas que a gente vendo esse trabalho magnífico, outorgado, um legado de mestre Sensei Mikao Usui. E nós aqui que abraçamos com muita força, com muita vontade, com muita coragem, com muita valentia, de levar à humanidade, a todas as pessoas que sintonizem com este momento cósmico que estamos vivendo, as possibilidades de receberem as ativações, frequências energéticas da energia que está dentro de si mesmo, dentro de nós mesmos. E que nós somos uma das escolas, né, de terapias que dão acesso a todo esse conhecimento, essas infinitas possibilidades de você criar melhoramento aqui, agora, nesta vida, nessa existência. Estamos atravessando um período de transição planetária, com um despertar de infinitamente maior do que em qualquer momento no planeta, porque as ondas frequenciais por onde o nosso planeta está caminhando no cosmos está acelerando esse processo para que nós possamos despertar para todo o potencial de filhos da fonte. E como fontes de infinitas possibilidades, fontes da vitalidade, fontes de vida, possamos cada vez mais realizar o nosso propósito, nossa realização pessoal, a nossa realização de missão espiritual, energética, e facilitar para que as pessoas despertem para essa realidade que um dia, lá na frente, vai ser mostrado em todas as mídias, em todos os lugares, nós vamos estar percebendo essa verdade. E, como a gente já está aqui nesse planeta há algum tempo, a gente conseguiu perceber, né, mestre Cristiane, que antes nós tínhamos poucas escolas de terapias vibracionais, escolas holísticas
aqui no nosso país. Muito poucas. E a gente viu como isso cresceu, como as terapias cresceram, como os profissionais estão cada vez mais abraçando esta terapia do novo milênio, a terapia vibracional, a terapia energética, não somente para que nós possamos ajustar os desequilíbrios que possamos ter desenvolvido nessa aventura de consciência humana, mas principalmente redespertar para as infinitas possibilidades que nós portamos como criadores, mantenedores e transformadores de realidades. Não somente curadores, ok? Curar as dores, ou seja, os processos emocionais, físicos, mentais, pelos quais passamos, mas principalmente criadores, ok? Criar processos dignos dos seres humanos. Criar processos mais perfeitos, mais belos, mais justos e verdadeiros. E a partir do quê? De uma consciência mais aflorada, de uma expansão de consciência que todas essas terapias, todos esses cursos, todas essas iniciações que nós promovemos, desperta, ativa e promove a melhoria para uma realização mais apropriada, sem tantos percalços. Com desafios? Sim, sem desafios não temos estímulos, né? Com estímulos para transcender os desafios e sairmos vitoriosos. Eu acho que foi uma introdução interessante, né, Mestre Cris? Eu deixo você falar, né? Porque você tem que falar sobre a Aliança Reiki Desígnios, que já está aí com mais de 20 e poucos anos, com vários sistemas, e você, para mim, nesse movimento do Reiki, é uma pessoa muito corajosa, que faz muitos chegarem a você, e todos que chegam, igual os últimos cursos que a gente tem feito, tem dado muito elogio, tem sido muito bem. É como se as pessoas falassem, nossa, agora acho que eu vou fazer Reiki, agora acho que eu vou para o caminho do Reiki, né? Porque eu não tinha visto o Reiki desse jeito. Aí eu digo sempre, olha, todos os mestres são bons, todos explicam muito bem, só que a gente deve fazer vários cursos nível 1, conhecendo vários mestres, mas o que eu posso dizer é que, como o mestre Mário vem com a Aliança Reiki Desígnios, com infinitas possibilidades de muitos anos, e ele é um artista plástico, então a ilustração, o conteúdo programático, a gente consegue, nos cursos de Reiki e nos outros sistemas, saber como que é a história do universo, do mundo, do cosmos. Então, assim, ele não tem preguiça de ficar falando, ele não para. O curso é de 8 horas, se bobear, a gente vai para 12, no online, no presencial, e assim, muitos feedbacks de muita felicidade. E eu, como terapeuta, né, eu venho conversando com os meus clientes, pacientes, falando, olha, se tem uma energia que vocês precisam conhecer, é a energia do amar, saber e poder em perfeito equilíbrio e é justa e verdadeira. Aí eles, mas que energia é essa? Chama Reiki. E vocês podem fazer o curso qualquer mês que vocês escolherem, porque todos os meses o Mestre Mário lança o nível 1 e você tem a reciclagem para fazer. E você pode aprender cada vez que ele falar do nível 1 de uma forma diferente. E pode ser feito uma atualização depois de 20 anos, me perguntaram. Eu falo deve, porque o Reiki já está ativado em você, e você só precisa receber esse código de luz e saber, né, que nós vamos te colocar aquilo que você já aprendeu, mas de uma forma diferente, de uma formulação. Aí eu falo dos outros sistemas, para quem já é reikiano, as pessoas ficam um pouco assustadas de ver quanto sistema, para que tudo isso,
Aí eu acabo com aquela famosa frase: eu estou para trabalho coletivo e eu quero ancorar energias positivas de amor, saber e poder em perfeita harmonia. E eu estou muito feliz com o meu desempenho nesses 2 anos e meio que eu estou organizando e maestrando aí presenciais e online com Mestre e Mestre Livre. Então, o meu modo de viver, a minha energia vital, que não acaba nunca, cósmica, porque eu tenho fôlego de leão, eu falo para todo mundo, você sabe como eu faço minha vida, você já presenciou aí como é que eu faço, mas assim, eu estou feliz porque as pessoas estão querendo vir para o Reiki. Hoje eu acabei de fazer um atendimento, a pessoa falou, não, eu vou fazer. Eu fiquei assim, parada, porque eu falei, nossa, que legal. Eu achei que eu ia demorar mais tempo, né, para a pessoa querer sentir o Reiki, a pessoa já sentiu o que quer. Porque no meu atendimento ela sentiu diferença e sente que tem que ir para o caminho do Reiki. Então, esse é o início, né? Até coloquei aí, ó. Para quem já é reikiano, para quem acabou de fazer o curso, ainda estamos num ano, né, mestre, de reciclagem, então já temos aí mais datas, vão vir pessoas novas e estamos muito felizes. Agora você fala, senão eu não paro de falar. Ó, o Roberto disse aqui, ó. Olá, Roberto, tudo bem? Sacerdotes não têm férias. É isso aí, Roberto. Não temos férias porque nem precisamos. É, porque já está no ócio, né? Sacerdócio é um ócio sagrado. Então, férias do quê? Do prazer, do sagrado? Não, não existe, não precisa. Porque é uma alegria constante você estar nesse percurso, né? Um curso de um rio. Um curso de Reiki lembra muito um rio, porque como esta água que passa, ela sempre está passando, não fica igual. Então, aquele local por onde o rio passa nunca está igual, ele sempre está em renovação. Reiki é a mesma situação, é límpido, está sempre fluindo, 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 nunca para, não é uma água parada. E ela vem, essa energia ela vem para nossos corpos sutis também. Então, como uma água, uma luz líquida, ela vai sempre limpando, limpando 24 horas por dia. Então, por isso que o Reiki, ele sempre está atualizado. É uma energia que vem de uma fonte infinita, sempre atualizada. Como fonte, está sempre em expansão, sempre em evolução. Então, quando a gente fala em evoluir, evolução, é uma ação contínua de ir, de ascender, né? De ir além. E o que nós precisamos sempre despertar nas pessoas que se abrem para receber as orientações, participar de uma palestra, participar de um curso, é que nós também estamos num percurso. Nós estamos sempre nos diferenciando do minuto passado. O que eu quero me tornar diferente, melhor a cada minuto? Se eu levo isso como uma consciência, eu não vou ficar impregnado para fazer com que aquela água, aquela luz líquida fique parada. Então ela flui, ela limpa, ela atualiza e ela traz novidades. Por isso que, Mestre Cris, sempre que as pessoas vêm reciclar com a gente, ela sempre ouve de forma diferente. É natural, porque a pessoa está diferente. Ela está numa outra sintonia. Principalmente quem já fez o curso, já foi iniciado no Reiki, está fazendo uma reforma íntima, está reestruturando a sua vida física, emocional, mental, espiritual, está indo além. Então, quando faz a reciclagem, vai perceber muito mais, e muito mais, e muito mais. Por quê? Porque está melhor, está melhor. E aí é que é o segredo. Quando nós gostamos de algo, como somos profissionais, professamos alguma técnica, nós gostamos de conversar sobre isso. Nós nos reunimos com pessoas que gostam daquilo que a gente promove. Muito bem, qualquer profissão é assim. Qualquer reunião de profissionais ou de pessoas que gostam de um tipo de lazer
sempre vai ser prazeroso. E quando nós nos reunimos para fazer um curso, fazer uma reciclagem, fazer uma união de pessoas que têm essa técnica, essa tecnologia, aquilo se expande. O que muito acontece é que muitas pessoas, às vezes, quando passam por um curso de Reiki e retornam para casa, não têm uma estrutura lá ou no seu âmbito profissional para continuar evoluindo ou trazendo à tona, fazendo a manutenção do que conquistou naquele final de semana ou naquelas noites que realizou o curso. Então é muito importante para as pessoas que estão nos ouvindo e são reikianas que elas busquem. E quando isso ocorre, existe um estímulo, existe uma evolução natural. Quando essa evolução, ou seja, volta a evoluir de novo, uma reevolução. Estagnou, então agora nós damos um up, nós damos o mestre Cris. É amor, é sabedoria e é poder para poder realizar os seus sonhos, seus de Reiki, auxiliar essa pessoa para ela também poder dar um up na sua realização pessoal, no seu dia a dia, no seu energia. Sem imaginar e pensar. É uma energia vital de vida cósmica. Então, melhora plantas, melhora os gatinhos, os cachorrinhos, melhora o ambiente da casa, melhora você, melhora os órgãos do seu corpo, melhora a ativação das glândulas endócrinas, o seu sistema endócrino, seu sistema imunológico, tudo isso fica muito mais divino, muito mais em perfeição para você ser, né? Não só ter, não só querer, mas ser a totalidade em todas as facetas que você é, né? Que nós somos. Nós somos muitas facetas. O Reiki vitaliza todas elas para você ser uma totalidade única, um ser integral. E isso integra todas as suas facetas. E claro que para isso o Reiki faz o quê? Uma reforma íntima. Ela faz o quê? Uma faxina em cada área que está com sujeirinhas, com sombrinhas, com probleminhas. E jorra a luz ali. Ilumina aquilo, aquilo vem à tona, você percebe, toma consciência, e consciência disso, você vai lá curar aquilo, transmutar aquilo, ou reativar aquele dom que estava, de repente, esquecido. Por isso que eu falei, são infinitas possibilidades disponíveis para qualquer momento em que cada pessoa esteja. Porque sempre vai ser melhoramento. Sempre vai ser para melhor. Mas deixa eu te falar, só uma coisa. É muita sincronicidade, porque hoje, a hora que eu ofereci o nível 1 para uma pessoa, sabe o que ela me falou? Ela falou assim, desde que eu comecei a fazer um tratamento com você, eu percebo que eu não quero mais ter as mesmas conversas com as mesmas pessoas. E agora eu preciso fazer isso. Eu quero fazer isso para conversar com outra. Aí a pessoa falou, vou convidar uma amiga para fazer, porque a gente vai ter que ter essa conversa. Então, é isso, né? Você muda de ambiente, você muda de movimentação, e dentro do nosso lar, quando a gente faz o curso de Reiki, ou dentro do nosso trabalho, igual a gente fez, a gente ancora a energia no local. É muita energia, gente. É muita coisa.
vocês não têm noção. Para quem faz cursos com o mestre Mário há mais de 2 anos e meio, eu escolho onde eu quero fazer o curso, porque ali eu vou tocar a energia daquele movimento, porque eu sei que vai acontecer um negócio ali. E para quem sabe, a Juliana deve estar aqui nessa live, ela é de Jabuticabal, a gente já foi lá com uma Marreô nível 1 e 2, Marreô, e a energia mudou no local, no espaço que ela tem, que é o Manu, porque a gente sabia que era um recomeço, começo e fechamento com as energias xamânicas. Então, assim, gente, é maravilhoso para quem vai lá, faz a lição de casa, né, mestre? Tem que fazer a lição de casa, não pode só fazer o curso, tem que treinar o símbolo, tem que atualizar. Sim, aí, vamos lá. Mas sem culpa, sem culpa. Não é culpa. Sem medo, né? Sem medo, sem raiva, porque nós temos bastante amor, saber e poder. Então, uma das coisas que eu falo nos cursos de Reiki, mestre Cris, você sabe, você acompanha sempre, sempre está presente, e isso é muito bom. Todos os mestres como você, que reciclaram bastante, que reciclaram mestrado, são as pessoas que estão melhor de vida hoje em dia, disponibilizando infinitas possibilidades para viver. Por quê? Porque eles perceberam, como você, que sempre estamos atualizando, reevolucionando nossas vidas para melhor. Então, eu sempre comento que o nosso corpo, o nosso dia a dia, a nossa rotina, ela sofre uma adaptação a esse novo conteúdo na vida, que é mais energia vital. Então, com mais energia vital, nós vamos fazer muito mais coisas. E isso significa que o tempo está sendo ocupado com ação, criação, ou manutenção, ou transformação. Ou seja, não existe zona de conforto fake. Existe sempre uma melhoria, porque nós somos criadores de realidades, curadores de realidades passadas, mas criadores de realidades perfeitas a partir de agora. Porque buscamos o quê? Um alinhamento com a perfeição, realizar conscientemente o melhor. Quando nós não estamos nessa conexão que foi criada a partir dos anos 1982, quando o Reiki chegou no Brasil, chegou nesse momento, nós não tínhamos ainda a possibilidade de reestruturar nossos canais energéticos, que já são comprovados cientificamente que eles existem. Cientificamente, a ciência já comprovou. Antes era terapia oriental, mística, né? Ocultista. Não, a ciência já comprovou a existência. Mas naquela época ainda não tinha essa comprovação. E aí nós, como intuição, como percepção, algumas pessoas começam, opa, tem alguma coisa de verdade aqui, vamos saber disso. Agora, nesse período de 1982 para cá, cursos de Reiki todos os dias. Não é mais fim de semana. É todos os dias. Todas as noites existe curso de Reiki e as pessoas estão assimilando essa energia vital e aplicando na sua vida, seja qual for, qual profissão for, qual religião for. Por quê? Porque a energia é da fonte de todos os caminhos de religação. Então, é muito importante que nós possamos ter espaço-tempo para administrar esse encaixe dessa nova consciência que se encaixa em nossas vidas, no nosso dia a dia, no caminho do Reiki. Porque traz amplidão, expansão, coragem para ir além, para criar melhor, manter melhor e transformar melhor quando precisa de atualização. Então, isso deveria ser um mantra que nós deveríamos ouvir todos os dias, para poder lembrar disso e testar. O que falta para muitas pessoas é testarem isso e verificarem os resultados, para ver como isso é comprovado. Ok, mestre Cris? Então, mestre Mário, aqui está me vindo um insight. Como eu passei por
eu passei por um período muito triste da minha vida, dentro de uma cura profunda, né? Que eu tive os meus problemas de perda, tive depressão e pânico. E às vezes, quando a gente fala no canal aqui aberto, numa live, dessa energia cósmica, dessa coisa, muitas pessoas que estão aqui podem estar naquela situação que eu já estive. Então, que não dá um ânimo total, né? Então, assim, como eu já estive numa situação muito para baixo, né? Eu posso dizer para vocês assim, eu posso até cair, mas eu sei que eu posso me levantar rapidamente hoje, porque eu sei que eu tenho esse empoderamento de saber que sou eu que vou me curar. Não é ninguém que vai chegar em mim e vai dizer quais são as ferramentas que eu vou usar ou quais são as movimentações. Eu posso precisar de muitos para me auxiliar. Eu preciso de muita gente que sabe muito mais ainda, tem muito mais um empoderamento em saber analisar. Só que está tudo dentro de mim, não está fora. E o que eu escutava do lado de fora era, isso não é assim. Como é que eu não vou ter medo? Como é que eu não vou ter raiva? Não vou ter culpa? Então, antes de eu ter depressão e pânico, quando eu tive a perda, eu nunca tive raiva, nem medo, nem culpa. Aí eu fui ficar com tudo isso quando eu tive os meus momentos de lapidação e cura, porque tudo isso que a gente tem são as curas. Aí se você estiver na resistência, vai demorar muito mais para ser curado, porque você acha que você tem que estar perfeito para fazer um grande trabalho para o coletivo. Não, o grande trabalho é para você. Se você estiver legal, você vai auxiliar esse coletivo estando legal ou também não estando, porque qual o problema da gente estar um dia num baixo astral? Não, o problema não é o baixo astral. O problema é que a gente tem que ser prática e organizada. A gente precisa ter disciplina. Não é assim, não funciona. Outro dia eu falei para um cliente, pega duas coisas para você fazer. Ouve 2 palestrantes, vai fazer curso de Reiki, recicla o que você já fez. Não fica fazendo um monte de coisa, porque você tem que focar e aprender aquilo direito. Aí, de repente, quando você foi por uma coisa que você realmente está crendo que aquilo, acreditando, você realmente vai começar a sentir as suas próprias energias, o seu próprio empoderamento. Vai vir medo, talvez queira vir, mas eu não sei nem o que é chegar ao medo, porque quem tem medo não tem, né? Vamos lá, mestre. Amor. Quem tem medo não tem. Falta amor. Quem tem raiva, quem tem raiva não tem. Falta poder. E quem tem culpa, falta sabedoria. Então, a gente precisa olhar para o inverso dessas energias. Olhar para o amor e o saber e o poder em perfeita harmonia, mas não criticar a pessoa que vem aqui falando, de repente, que não é que a gente já conseguiu tudo isso em perfeita harmonia. Longe disso, talvez. Mas a gente está num processo, né? Um processo de lapidação que a gente vai olhando para aquilo devagar, sem comprometimento de ser perfeito. Eu acho que ser perfeito ou mostrar alguma coisa para o outro, a gente pode estar no engodo, né, Mestre? Porque a gente entra nos engodos. Essa questão do perfeito, né? Perfeição é perfeição. A gente atinge a perfeição em algo quando a gente ama algo. Né? Perfeição, já diz, perfeição. Por amor eu vou fazer aquilo. Porque eu amo aquilo. Então, quando a gente está falando de cursos de Reiki, nós não estamos falando apenas onde você vai desenvolver um intelectual, uma informação para você usar. Não. Você vai receber uma sintonização para ter mais energia vital. É uma coisa muito diferente. Eu acho que a ficha não caiu ainda para a maioria das pessoas. Um curso de Reiki, ele inclui uma iniciação sagrada em que você limpa os canais energéticos de alimentos físicos, emocionais, mentais e espirituais tóxicos
que nós não sabíamos que estávamos nos intoxicando com alimentos físicos, emocionais, mentais e espirituais. Então, quando você passa por uma sintonização, é uma iniciação sagrada, você limpa esses canais de conexão. E aí o que acontece? Vem mais vida, energia vital, para você utilizar as informações que você pega. Aí, qualquer tipo de informação, de qualquer outro curso que você tenha, qualquer outra técnica que você tenha, você vai ter condições de quê? De se dar bem naquilo, porque você vai ter energia vital. Agora, é simples quem está aqui conosco perceber. Às vezes você se alimenta de muitas informações, estuda isso, aquilo todo. Mas cadê a energia vital para você colocar tudo isso em andamento? E a maioria das pessoas fazem o quê? Escolhem. Elas escolhem. Eu vou ter que energizar essa área, porque não vai dar para energizar essa aqui também, aquela outra ali também, porque eu tenho que administrar energia. Faz reiki. Faz reiki. Por quê? Porque aí você vai ter mais energia vital para administrar todas as áreas. Aí, onde que está a chave de tudo isso? Você, então, perceber que tempo também tem a ver com sincronização. Sincronizar com as estações da fonte. Sincronizar. Não é medir o tempo, porque o tempo é uma ilusão. Mas é você sincronizar com a frequência que está chegando no momentum, para que você, então, possa semear o que naquela estação, naquela frequência, vai dar. Ou seja, está sincrônico com o momento. Então, Reiki nos capacita a ter esse entendimento para poder fluir no acorde universal, na frequência de um refinamento, um afinamento das nossas cordas pessoais, tons pessoais, com o tom solar, galáctico, universal, multiuniversal, cósmico. Ok, tudo bem. Claro que tudo isso é para um curso, né? E nós estamos numa live para poder, então, apresentar também, Mestre Cris, essas infinitas possibilidades que nós temos aí até metade do próximo mês, que a gente tem muitas coisas aí em andamento, e eu gostaria de anunciar para as pessoas o que nós temos aí, que vamos começar aí durante esses 15 dias, esse novo ano que começa daqui a poucos dias, né? Vamos ter um novo ano regido por Júpiter, o ano da abundância, da prosperidade, que nós temos que vibrar nisso. Tivemos uma iniciação agora, na semana passada, né? Iniciação Estrela de Midas, onde tem todo um alinhamento com essa questão da prosperidade, da abundância, que um ser conectado à fonte se torna uma fonte abundante. Ok? É isso que nós devemos promover no planeta, né? No Brasil, na América Latina, na América do Norte, na Rússia, na China. Nós temos que levar isso para o mundo, junto com todos aqueles que vibram isso. Por quê? Porque o nosso planeta está em transição e nós precisamos ajudar o planeta. Não é só o planeta que nos ajuda, não é só a Mãe Terra, que é a nossa mãe. Nós temos que ser bons filhos da Mãe Terra. Células viventes, células revigorantes para a Mãe Terra. E nós podemos fazer isso. Ok, Mestre Cris, vamos lá. Tem uma pergunta aí, mestre. Marina 2016. Qual a diferença do reiki tibetano? No caso aqui, a gente está falando do reiki usui tibetano, né? Que o mestre Mário tem essa linhagem. Do Maha Karuna, mestre, é com você. Ok, qual a diferença do reiki usui tibetano para o reiki Maha Karuna? Vamos lá. Primeiro, o reiki usui tibetano leva o nome de Usui, por quê? Porque foi redescoberto por Sensei Mikao Usui no início do século passado. Início do século passado. Maha Karuna, ele foi
ativado, canalizado, originalizado no final do século passado. Então veja a diferença que existe aí quase 100 anos de preparação dos seres, das pessoas, para poder assimilar mais dessa linguagem de luz que o Reiki é. Uma linguagem de luz. Por que eu chamo de uma linguagem de luz? Porque dentro do sistema Usui tibetano, nós temos códigos de luz, reconhecidos como símbolos sagrados. Ok? Símbolos sagrados. Dentro a mesma orientação do sistema Usui tibetano, nós ficamos sabendo que Reiki tem mais de 300 códigos de luz, mais de 300 símbolos dentro do sistema Usui tibetano. Muito bem. Porém, o Reiki mais tradicional, ele trabalha com 5 ou 7 códigos de luz. Então, o que a gente percebe é que não houve tempo hábil para Sensei Mikao Usui, Shujiro Hayashi, Hawayo Takata, outorgar, compartilhar uma totalidade do que foi conectado. Sabe por quê, mestre Cris? A maioria das pessoas não sabem disso. É que Sensei Mikao Usui redescobriu. Parece que as pessoas não entendem muito isso. Já existia. Ele só redescobriu. E isso é uma dádiva para as nossas gerações do século passado e desse terceiro milênio, desse século XXI. Magnífico. Por quê? Porque foi esquecido, ou foi contido, ou foi escondido. Ok, foi redescoberto e passado de uma certa forma até fechada, até nos anos 70, 1970, quando, então, Hawayo Takata trouxe para o Ocidente o Reiki, que significa conexão de forma mais abrangente com a energia vital cósmica. Reiki significa Ki, energia vital. Rei, espiritual, cósmico, universal. Então, todo o curso de Reiki é um curso para você ter mais energia vital cósmica na sua vida. E claro que isso vitaliza a sua vida. Muito bem. Como no Sensei Mikao Usui, Shujiro Hayashi, Hawayo Takata, vamos colocar assim, a Santíssima Trindade do redescobrimento do Reiki, não teve tempo hábil para isso, essa energia disponível, despertada por eles, e que formaram vários mestres, esses mestres que formaram outros mestres, essa totalidade começaram a ter uma conexão com os planos internos. E aí o que aconteceu? Com o trabalho do Reiki, essa dinâmica que o Reiki vitaliza física, emocional, mental, espiritual, esses mestres começaram a ter insights, percepções, da mesma forma que Sensei Mikao Usui. Aí seria interessante lembrar da história do Reiki. Sensei Mikao Usui passou 21 dias em retiro espiritual para poder redescobrir o que ele já tinha querido saber, que era como Sensei, mestre, Jesus, curava com as mãos. Isso faz parte da história do Reiki, da lenda do Reiki. E, veja, ele redescobriu dentro de um monastério de budismo tibetano. Veja que interessante. Estamos falando do planeta Terra. Então não vamos dividir o ser humano. Nós somos o quê? Humanidade. Então existe uma totalidade da humanidade aí e uma sabedoria totalmente dispersa e distribuída para todo o orbe planetário, para todas as culturas do planeta. O que nós temos são cultos, culturas diferentes. Então, nomes diferentes, formas diferentes de perceber. A diferença é que, para você ter uma ideia, eu não me lembro o nome dela, Marina, né? Acho que é Marina. Enquanto no nível 1 do Reiki Usui tibetano, nós, da nossa linhagem e algumas outras linhagens que atuam, outorgam um código de luz no nível 1 do Reiki Usui. No nível 1 de Mahakaruna, você recebe 4 códigos
códigos de luz. 4 códigos de luz, símbolos sagrados, frequências energéticas vitais, para você fazer um tratamento com início, meio e fim. Perfeito. Com anestesia, cirurgia, recuperação de toda uma cicatrização sem marca, sem nenhum tipo de vestígio, e a volta do ser por uma reintegração total, vital para a vida. Mahakaruna é magnífico. Ele trabalha com o amor incondicional dos bodhisattvas iluminados. Bodhisattvas são aqueles seres que se iluminaram e retornam para ensinar como se iluminar também, como fazer a ascensão também. Ok? Nós temos no nosso site www.reikidesignios.net, nós temos lá sistemas de Reiki no menu, e quando você clica, você vai ver uma lista de sistemas onde você pode então saber um pouquinho mais sobre Mahakaruna. Outra possibilidade é você visitar o nosso canal no YouTube, Aliança Reiki Desígnios, por Mário Diniz Melquisedeque, e lá você vai ter nossas lives que já fizemos falando sobre o Mahakaruna. Ok? Mestre, então, mais uma dúvida para quem está vendo essa live é que tanto o nível 1 de Mahakaruna Reiki tem pré-requisitos, né? E o nível 2 também, tá? Então, assim, no nível 1, você já tem que portar os símbolos do Reiki nível 1 e nível 2. Nível 1 e 2 para fazer o nível 1 de Mahakaruna. Então, você vai fazer o nível 1, você já é nível 1, Marina já se inscreveu para o nível 2. Após você fazer o nível 2, é que você vai pensar em fazer o Mahakaruna nível 1, que é muito interessante, antes até da gente fazer o nível 3 de Reiki Usui tibetano. Nesse Mário aconselha pelo fato de ser um curso que te traz uma iluminação da sua própria sombra, preparando você no amor incondicional dos Bodhisattvas, onde você, na hora que você for para o nível 3 de Reiki Usui tibetano, você vai estar mais amorosa com você, com o seu processo de iluminação, tá? Então, bom saber. Mestre Cris, é aquela conhecida reforma íntima, né? Sim. Cura e a iluminação da própria sombra é o que se chama também, no caminho espiritual, de reforma íntima. Exatamente para que você possa ter toda uma nova... reformule aquilo que não serve mais para você. Então, a iluminação da sombra são aqueles resquícios que faltam receber luz. E o Mahakaruna ilumina a nossa nível 1, ilumina a nossa própria sombra dentro de nós. E no Mahakaruna 2, e para ele fazer o Mahakaruna 2, você precisa ter o nível 3 de Reiki Usui, você vai fazer a iluminação da sua própria sombra que você possa ter deixado em outros. Sabe quando a gente faz alguma coisa inconscientemente que machuca as pessoas? E aquelas pessoas se afastam de nós, mas quando lembram de nós, lembram com aquela mágoa, ou às vezes com raiva. Então, essa sombrinha que a gente deixa lá na memória do outro vai se diluir também. Por quê? Porque quando nós melhoramos aqui agora, tudo que está conectado com nós melhora. Tudo que estava sombrio vai se iluminando. E isso nós podemos, para quem está ouvindo e já fez a conexão, você pode sim concordar com o insight que você teve agora. Isso significa para gerações antes e depois de você. E eu posso falar do Mahakaruna Master, o 3, que eu já fiz. Foi a experiência mais linda que eu já tive com a compassividade, né? É como se você tivesse compassivo em todos os movimentos. Achei muito legal. Mas aí, para você fazer o nível 3, você já tem que ser o quê? Master, nível 4, de Reiki Usui tibetano. Então, quando vocês veem esses monte de sistema, esse monte de curso, não se desespere, vai devagar. É um de cada vez, olhando se você vai querer ou não.
atualizando novamente, voltando, vendo se você vai para lá ou para cá. Vamos falar agora, mestre, desse curso que eu amei, que o Carlos amou. Aonde ele vai, ele faz esse símbolo, fica parecendo aqueles desenhos infantil, sabe? Quando ele vai entrar em certos lugares que ele sabe que tem que seccionar, quebrar, tirar aquelas negatividades, ele vai, ele amou essa iniciação, que o pré-requisito é para quem é o nível 1 direito e os tibetano. Então, fica até mais simples, um curso aí de 4 horas, num dia de domingo, vai acontecer das 16 horas às 20 horas, um horário muito bom para quem já aproveitou o domingo e vai querer finalizar. E nesse dia, o mestre Mário tem algo a falar. Fala aí, mestre. Mestre Cris, como nós estamos falando, a Aliança Reiki Designos, infinitas possibilidades, tem a ver exatamente com esses sistemas de Reiki, que nós vamos gradativamente alcançando aquilo que lá no sistema Usui foi dito. Eram mais de 300 códigos de luz. Muito bem. Com o exercício, a busca, o encontro desses sistemas de Reiki, que começou a vir à tona a partir dos anos 90, 80, final dos anos 80, início dos anos 90, começou a vir mais, porque tinham pessoas preparadas para fazer o download. Então, alguns mestres Reiki começaram a desenvolver alguns outros sistemas, como esse Maha Karuna, que nós acabamos de falar, e também outros, como o do sistema Theramai Reiki. Então, o sistema Theramai Reiki, para você ter uma ideia, o conteúdo desse sistema são mais de 36 símbolos sagrados. E quando você adentra o sistema, você tem os pré-requisitos, claro. E muitas pessoas, por não compreender bem o Reiki, elas acham que, Reiki fez o nível 1, fez o nível 2, fez o nível 3, é a mesma coisa. Primeiro, não é. Não é a mesma coisa, porque você recebe mais ferramentas, você recebe mais códigos de luz, mais frequências energéticas, tons, tonalidades, para você atingir um leque maior de possibilidade. Isso é o sistema Usui. Quando você adentra, então, após o Usui ao Theramai, você tem lá 36 códigos de luz das raças raízes do planeta, ou seja, raças originárias antes de sofrer a queda, aquela queda de consciência que muitos caminhos contam, apresentam para nós. E esses códigos de luz estavam lá, são registros que estavam lá de frequências, vivências que as pessoas dentro dessas raças, vamos colocar aí raça Atlante, Lemuriana, ok? Lá atrás, naquela perfeição que eles viviam, ali já existiam os códigos de luz originários. E é importante contar. Nós estamos aqui caminhando no 3º milênio, era de Aquário, a era regida por Mestre Saint Germain, que ele tem por propósito desenvolver no ser humano, outorgar para o ser humano a reestruturação de uma consciência que leva ao quê? A longevidade, leva à imortalidade física, sim, e vai levar à ascensão. Não é somente a ascensão de consciência, é a ascensão física, uma vibração física onde você gera o teu Merkaba, o teu corpo de luz. Tudo isso está disponível e muitos sabem disso, mas a maioria não sabem. Então, lá na Atlântida, houve já essa descensão dessas frequências energéticas para uma iluminação da consciência humana. E depois houve uma sabotagem, uma autossabotagem do ser humano, como às vezes a gente faz aqui com alguns animais, né? A gente trata alguns animais como se fosse nada. Então, fizeram isso também com o ser humano, e o ser humano acabou esquecendo do potencial de ser um filho da divindade. Uma filha da divindade. E nós estamos lembrando disso. Essas frequências energéticas dos sistemas Reiki, energia vital cósmica, vitaliza nosso ser, físico, emocional, mental, espiritual, para poder relembrar
reativar o nosso DNA divino para vir à tona tudo isso que nós portamos e que está guardado dentro de nós. Então, a tecnologia Reiki vem trazer a oportunidade de você ativar tudo isso. E então, viver uma vida mais completa. Mestre Cris, você está aí? Tivemos uma... Deu uma sumida, voltou. Vamos falar um pouquinho só rapidamente agora da jornada inicial. Eu não acabei de falar sobre a iniciação de São Michael, da espada de São Michael. Então, achei que você travou tudo aqui para mim. Okay. Travou tudo. Okay. Por isso. Como nós falamos, é um sistema que tem muitos códigos, e esse é um código específico, um símbolo sagrado, Reiki. Atenção, reikianos. Um símbolo sagrado, Reiki, da espada de São Miguel Arcanjo. E esse é o 1. Tem o 2 e tem o 3. Que nós recebemos orientação para pensar do sistema Karamai e realizar uma iniciação específica. O que acontece? Potencializa as propriedades desse símbolo num nível específico muito forte. E é exatamente por isso, mestre Cris, que o mestre Carlos Bullian, que faz parte da nossa linhagem, que você comentou, gosta tanto. Por quê? Porque com esse código de luz, essa frequência energética, como uma espada energética, você vai seccionar tudo aquilo que vem como um ataque energético, inconsciente ou consciente, que possa vir para você. É seccionar, limpar, transmutar energias mal qualificadas, energias de baixa frequência, da anticonsciência. Porque neste momento de transição, nós estamos tendo que desembainhar a espada de luz para poder fazer essa transição. As pessoas não imaginam como ainda a monitorização da anticonsciência está no cérebro de cada pessoa, né? As pessoas acham que isso não existe, querem provas, né? Tipo, eu quero uma prova, mas que prova, meu Deus? Se você não está bem, se você está vendo que seu coração está apertado, que é prova maior de você estar com tudo e não ter nada, às vezes, que eu já passei por isso também. Como eu disse, existe um momento que a gente tem as coisas, a gente fica buscando e depois, né? E o legal é porque, assim, é que cada curso de iniciação que o mestre faz, ele tem uma movimentação energética diferente. Talvez como esse curso com as energias de Miguel, né? A gente sabe que vem com muita força. É uma força tão grande que a gente fala assim, cara, parece que não foi um curso só de 4 horas. Parece que eu fiz algo, então assim... Por isso que eu falei que o mestre Carlos ele gosta muito, porque ele fala que dá resultado, ele sente que... O tempo é outro. O tempo é outro. Bom, mestre, então, esse daqui você já acabou, né, de falar agora? Posso mudar? Podemos passar. Agora, senão não vai dar tempo. Agora, senão não vai dar tempo. Agora, a gente vai falar uma coisa importante que eu sempre falo para as pessoas. Sobre a jornada iniciática, sobre os 21 dias, né? Que a gente vai entrar aí para a coragem, né? O Ares, o ariano, né? Quero falar para você que é ariano, que for ver essa palestra. Essa palestra é uma palestra isso daqui, né? Que você quase deu um curso já. Pelo amor de Deus. Vocês que são arianos, esse mês vocês têm os 50% aí de desconto para fazer essa jornada. O mestre Mário sempre dá pro mês. E presente de aniversário, hein? Presente de aniversário. Presente de aniversário. E aí, ó, você tá vendo lá em cima, ó? Aqui em cima, tem a iniciação Pegasus, né, mestre? Sim. Que é uma iniciação que é no dia que inicia o ano, é isso, né? É esse o início do ano. Vamos lá. Vai lá. A oportunidade é muito interessante, é muito boa a oportunidade de nós podermos estar sendo acompanhados durante 21 dias, que é uma chave. 21 dias. Lembra, reikianos? Foram 21 dias que
o mestre Sensei Nikao Sui passou no alto da montanha e conseguiu fazer o download desta consciência toda que nós estamos trabalhando e muitos estão acessando. São milhões no mundo e já está nos melhores hospitais. É uma terapia complementar que está em todos os melhores hospitais, o Reiki. É ativado e é orientado pela Organização Mundial da Saúde. Então, veja bem, 21 dias, tá bom? 21 dias. Ok. Você vai ter uma consultoria gratuita. 21 dias para você fazer a pergunta, ativar os 7 centros energéticos vitais, porque são 21 dias de vivências. Todos os dias você vai ter uma vivência. Na sua hora de poder, você que vai escolher a sua hora. E essa hora, às vezes, não é uma hora, é 50 minutos, é 30 minutos, é 40 minutos, para você poder se ter consigo, estar consigo e receber os insights, as orientações, escrever no seu diário de jornada. E, além disso, veja bem, nós sincronizamos a jornada iniciática de 21 dias através dos 7 templos energéticos vitais, que são os chakras, com a entrada do Sol nos portais estelares, porque nós temos 12 estações do ano, que são os 12 portais estelares, os arquétipos do zodíaco. E no início de cada jornada, nós sincronizamos o momento da entrada do Sol nesses portais estelares. Isso ativa uma frequência que nós chamamos de signo de Áries. Áries é a coragem, é o impulso inicial. E nesta data vai ser muito especial, porque vai ser o início do ano astral, do ano astrológico. O início verdadeiro do ano, ok? Que vai ser agora no dia 20, quando começa a nossa jornada iniciática de Áries, para ativar os 7 centros energéticos vitais com a frequência ariana, para você poder desenvolver esse impulso inicial para o novo ano magnífico de Júpiter. E nesse dia, quem entra para a jornada já vai, nesse dia, receber a iniciação sagrada Pegasus-Júpiter. Ora, no ano regido pelo planeta Júpiter. Olha ele lá em cima. Então, tudo isso é um estudo frequencial para que possamos ativar quem está ali na jornada e vem com a gente. Agora, mestre Cris, temos que lembrar que, junto com as pessoas que vão estar na jornada e vão receber esta iniciação gratuitamente, porque já estão investindo na jornada, todos que quiserem, não estiverem na jornada, mas quiserem receber essa iniciação, poderão se inscrever também. Porque naquele período da noite, 20 horas, se eu não me engano, vai ser às 20 horas. 20 horas e 30 minutos, 30 até 23 horas. Isso, nesse momento, é o momento da iniciação. Então, tantas pessoas que vão estar na jornada vão receber, como também as pessoas que se inscreverem para receber essa sagrada iniciação. Eu já amei fazer esse é Pegasus, energia dos alados, né? Dos cavalos, né? Tipo assim, para mim. Sim. Veja bem. Eu tive uma sensação, nossa, parece que eu estava na minha casa ali. Eu adorei fazer essa iniciação. E nós vamos receber, todos irão receber um código de luz que tem a propriedade da prosperidade e da abundância que o arquétipo planetário de Júpiter porta. Então, é um código de luz para o ano de Júpiter. Por isso que nós falamos com muita alegria, mestre Cris, porque é um trabalho muito sagrado, é um trabalho que a gente ama fazer, desenvolver e oferecer para as pessoas poderem também acessar esses níveis de frequência, esses níveis de energia. Mas não para por aí, né, mestra? Depois... Eu vou te dar mais 10 minutos. Né? Chama a roleta. Antes do dia 20, nós vamos ter aí o aniversário de Mestre Saint Germain, o dia de Mestre Saint Germain. E veja que interessante.
Dentro do caminho do Reiki, você tem um código de luz, um símbolo sagrado da chama violeta. A chama violeta Reiki. E por que tem um diferencial? O diferencial é o seguinte: Reiki não faz o que você quer. Reiki faz o que a fonte cósmica, com a consciência 100%, sabe o que é melhor para você. Comprovado cientificamente que nós, humanos, aqui na Terra, a maioria dos seres humanos, eles têm agora, neste momento, um nível de consciência de 3 a 12%. 3 a 12%. Veja, falta 88%. Mas a média é 7%. Então, quando nós fazemos as escolhas, nós corremos riscos de escolher ter uma colheita que não é muito boa, né? Escolha gera o quê? Uma colheita. Quando nós caminhamos dentro do Reiki, dentro do caminho do Reiki, conectados com essa consciência cósmica, nós vamos sendo guiados para uma melhor colheita. Claro, desde que nós possamos ter a orientação para receber essa orientação que vem. Porque nem sempre o nosso ego permite. Quando você está dentro do caminho do Reiki, trabalha com a chama violeta, você vai limpando essas sombrinhas, vai transmutando o ego em divindade. Porque nós somos divinos. O ego é apenas uma personalidade que a gente foi pegando aí nessas experiências, nessas vivências. Mas nós temos uma origem divina. Então, quando você queima, transmuta nessa luz violeta, que a gente chama do fogo violeta, essas sombrinhas, esses resquícios, essa poeira que vai sendo acumulada e vira uma crosta em cima de nós, uma crosta, o que acontece? Nós vamos limpando e abrindo possibilidade de chegar e absorver mais a clareza dessa divindade. Então, no dia de Mestre Saint Germain, dia 19 de março, nós estaremos otorgando a iniciação sagrada da chama violeta e cruz de malta de Saint Germain, Reiki, porque são 2 códigos de luz com a frequência Reiki da perfeição, Mestre Cris. Olha que bonito. Agora vamos falar um pouco do Master, que vai ter também. O nível 1 já coloquei, né? A gente está com uma novidade aqui, ó, Mestre. Dia 23 pela manhã e dia 30 pela manhã. Por quê? O sistema Master é o mestre-professor, né? É a consciência pessoal e planetária nas nossas mãos. Então, das 8 da manhã ao meio-dia, a estimária vai ficar 2 dias, porque foi pedido. É importante vocês saberem que nós organizamos os cursos mediante as necessidades também das pessoas e horários. Porque às vezes a gente tem que fazer esse movimento que a pessoa quer fazer e não consegue ficar o dia todo ou uma noite. Então a gente fez esse movimento de uma pessoa que precisava e já estamos com mais de uma pessoa no mestrado, já estamos com várias pessoas que vão fazer. Se você tiver vontade de reciclar, se você já fez há algum tempo e quer atualizar, Mestre Mário, quando a pessoa se coloca a fazer o mestrado, você vem para o nível 1, 2 e 3, fazendo as suas reciclagens também totalmente junto. Mestre, para a gente acabar essa live, que foi muito legal, a gente bate um recorde, né? Falando tantas informações. O Roberto está pedindo para você falar sobre as propriedades principais do Mahakaruna 3, porque o 1, iluminamos a nossa própria sombra. O 2, iluminamos a sombra daqueles que podemos ter feito algo e ficou um rancor, uma raiva. Ele quer saber do 3. Muito bem, é simples. Quando você é Mahakaruna 1 e Mahakaruna 2, você é um terapeuta Mahakaruna. Quando você faz o Mahakaruna 3, você se torna um mestre e professor de Mahakaruna para formar outros terapeutas Mahakaruna. Então, a resposta mais objetiva é essa. Agora, claro que tem agregados nisso. Você recebe mais códigos de luz para você poder trabalhar, mais mantras, mais yantras,
Porque uma coisa muito bonita, mestre, que também é bom lembrar para as pessoas que vão ver essa live, estão ouvindo a gente, é que Mahakaruna canta os nomes dos símbolos. Canta. Frequência do tom. Então, a gente... exatamente. A gente entoa, nós mantramos. E o som, no início era o verbo estava com Deus, o verbo é Deus. Então, veja bem, o som, as palavras, você não vai somente impor as mãos, você vai, com a sua voz, você vai poder transmitir Mahakaruna, que é o reiki da compaixão, o reiki do amor incondicional, o reiki da compassividade, ou seja, com o seu passo passiva, você chega lá. Por quê? Porque é tudo além do tempo e de uma forma que você percebe aceleradíssima, porque acelera muito mais do que esse slow motion que a vida parece, essa câmera lenta que o dia a dia parece, né? Não, você começa a ter dias dinâmicos e sempre a fonte trazendo para você oportunidades de você dinamizar mais ainda, ir além, constantemente. Em síntese, mestre Cris, o Mahakaruna é o reiki do amor incondicional. E o amor incondicional, eu vou dar aqui um spoiler, é a senha para a quinta dimensão. Para não termos julgamento e sermos compassivos. Principalmente conosco, né? A gente para de se julgar e tem mais compreensão dos nossos processos pessoais e, consequentemente, quando você tem um processo compassivo com si, você vai ter com o outro, né? Isso é espelhamento. Bom, mestre. Nós que vibramos com todas essas frequências, nós sabemos que no momento existem duas terras, dois planetas. O planeta das pessoas que estão crendo no negativo e ajudando a criar isso, e nós que trabalhamos crendo no positivo. Só estou colocando essa dualidade para exemplificar. Então, nós, além de vibrar no positivo, nós temos a capacidade de curar o negativo, curar as frequências negativas. E nós que sabemos que isso é real, verdadeiro, justo, nós sabemos que muitas pessoas estão falando nessa transição planetária para uma quinta dimensão, um nível de consciência mais ampliado, mais expansivo, mas a senha é uma só. Amor incondicional. Porque em quinta dimensão é a dimensão da intenção. E ninguém vai ter intenção negativa lá. Por isso, se não desenvolver um amor incondicional, sinto muito. Não vai alcançar, porque não tem como fazer a travessia. Você não tem a frequência, não tem o tom. O coração ainda pesa. Então, há necessidade de iluminar o coração, iluminar-se, tá? Toda a área que ainda tem medo, toda a área que ainda tem culpa, toda a área da vida que ainda tem raiva, para o coração ficar leve e poder fazer a travessia da ponte do arco-íris, que é alcançar já o quinto chakra, o momento da criação, da intenção, que no início era o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus, ou a fonte. Muito bem, mestre Cris. Agora eu apareci, olha eu aqui. Bom, agora chega, né? Agora a gente já falou bastante, que a gente já pode pedir para o pessoal que adorou essa live, passar para as outras pessoas. E você que nunca viu o Reiki, nunca fez um curso de Reiki, vá para o nível 1, atualize, faça de novo, aproveite a oportunidade que o mestre dá. Vamos fazer esse movimento que ele falou agora. Vamos positivar o planeta, vamos criar realidades que são de amor, de beleza, né? Vamos trazer essa beleza da natureza que a gente tem. Gente, olha para a natureza, é tudo lindo.
Olha para as árvores, elas estão todas bonitas. Se já melhorou as plantas, é que o universo já está melhor, já está mais limpo. Por que a gente vai ficar acreditando em dor e sofrimento para a gente fazer mais essa dor e sofrimento aumentar? Então, o Mestre Mário falou muito bem, essa dualidade é do ser humano, é do nosso planeta, mas a gente está caminhando para um planeta de regeneração ou não, aquele que vai ser tudo em perfeita harmonia, né? É o amar, o saber e o poder harmonizando e indo para um mundo mais justo e verdadeiro, sem energias fake. É o que a gente está criando, né, Mestre? Como pode melhorar ainda mais. Então, gratidão. Sim. Nós estamos, é só cada um olhar para o seu sagrado coração e saber quanto amor tem lá dentro, quantos seres tem dentro, quantos seres cabe dentro do seu próprio coração. Então, é desenvolver isso, desenvolver e passar isso para as pessoas que você tem contato, porque é o exemplo que fica, né? É a frequência que fica. É como o exalar de um perfume, né? A pessoa passa e deixa um rastro, né? De vibração, de frequência. Reiki promove exatamente isso, um rastro de amor, de sabedoria, de poder, e que fica inspirando as outras pessoas também a desenvolver dentro de si. Mestre Cris, gratidão pela oportunidade, você está vibrando aí, Mestre Hilarion, verde, raio verde da cura, magnífico. Isso tem muito a ver com esse momento que estamos passando, em final do ciclo de peixes para Áries, né? Reiniciando a mandala astrológica. E vamos lá, vamos, que tem um ano lindo pela frente. Sim, sintam as energias chegando desse ano lindo que a gente vai ter. Porque ele tem que estar lindo dentro de nós. Mesmo que todos os dias a gente tenha alguma coisa para resolver, a gente tem que resolver e falar: tá tudo bem, vamos para a próxima e tudo vai ser muito bom, porque a gente já sabe. A luz está na Terra e somos luz porque todos vão ser luz. A gente não pode querer ser uma luz e o outro ficar. Então, a nossa meta aqui da Aliança Reiki dos Dignos e Multiespaço é mais reikianos, mais luz no planeta. Não importa se não for aqui, sejam reikianos. Venha para a energia Reiki, que essa energia é justa e verdadeira. Grande abraço para todo mundo, que vocês possam ter esta noite, né, de sonos profundos, visitando aí todas as energias de Melquisedeque, que está atrás do Mestre Mário aí, e toda a flor da vida que a gente pode ter dentro das mandalas que somos. Mestre, gratidão, dá um abraço na Mestra Lívia, fala para ela que estamos juntos aqui no coração, sempre sentindo vocês aí, tá? Gratidão, Mestre Cris, pela oportunidade. Um abraço ao Mestre Carlos, Julian, para que possa estar prosseguindo no caminho. Grande abraço forte para ele. Abraços a todos aqui que estiveram na live, fizeram prestigiar o nosso trabalho, que possamos ser tocados no coração de todos para prosseguir amanhã. Amanhã é um novo dia, um novo início, e sempre estamos reiniciando dia após dia, cada vez melhor. Ok? Um abraço de luz e até a próxima. Até a próxima. Gratidão a todos, até a próxima live, na quinta-feira que vem, nesse mesmo horário, 20h30.